e não queríamos ter tudo, ou queríamos ter tudo, mas ainda não temos. E hoje a luta é frenética, onde temos que lutar em dois contrapesos, se assim pudermos chamar. Aquele peso que nós carregamos, que enraizou até as nossas paredes intravenosas, portanto, de todos nós angolanos. E agora temos que lutar para que haja injeção necessária para começar a minimizar, portanto, esse grande erro. Vimos também, durante esses 4 anos, aquilo que eu chamo sempre de incitação positiva. Ou seja, o que é a incitação positiva que eu entendo? A incitação positiva são aquelas iniciativas que fazem com que as pessoas se sintam motivadas para um bem maior. E hoje, mais do que nunca, é clara, portanto, essa incitabilidade. Hoje, todos nós vamos começar a ver que estamos efetivamente convidados a trabalhar ou a abraçar esta iniciativa, porquanto essa iniciativa anteriormente não existia. A iniciativa de caminharmos para um país que ande pela transparência, que ande pelos marcos da legalidade, que ande pelo princípio da coletividade, porquanto sabe que durante muito tempo o princípio da coletividade era praticamente subtrativo, portanto não era efetivamente isso. E eu dou-lhe um exemplo muito claro. O digno Américo Chiquete, uma ilustre figura que nós conhecemos, saiu daqui de Benguela para ir para Luanda, e lá até era chamado com exclusividade, ou seja, até o conceito, portanto, Estado angolano era mitigado, porquanto algumas pessoas tinham mais privilégios do que os outros, algumas províncias tinham mais privilégios que os outros. Então, entendo eu que esta iniciativa, esta motivação de todos caminharmos em prol de um bem maior, pensamos nós que é de facto positivo. E não tentar caracterizar objetivamente como ainda continuarmos a ter um Estado absolutista, não é? Porque também estaríamos a regredir demais no conceito que temos sobre o Estado. Mas nesse sentido melhorou muito pouco. Sobre o Estado-nação. É só ver, né? É só ver a forma como a comunicação social hoje está no país, né? E comparando com o período em que o presidente João Lourenço tomou posse. Aliás, inclusive, né, uma das coisas também que fez criar alguma expectativa, né, da sua governação foi, por exemplo, aqueles encontros que ele tinha, né, com os jornalistas. Creio que fez 2 e de lá para cá nunca mais aconteceu, né? Não me lembro o presidente João Lourenço dar uma entrevista a um órgão público de televisão angolano, que era a Zimbo, que era a TPA ou mesmo a TV Palanca, né? Não me lembro. Todas as entrevistas que fez televisivas foi a órgãos de comunicação social. Para falar sobre? Foi falando do país, sobre a gestão do país, sobre como vai o país, né? Não me lembro uma entrevista em especial do presidente João Lourenço a uma rádio pública ou privada do país. Então, quer dizer, nesse aspecto também não melhorou muita coisa. Depois, outro problema é assim, nós quando falamos em combate à corrupção, e pelo aquilo que eu tenho de experiência, isso tudo de vida lá fora, não é? Há uma coisa que é fundamental e primordial nesse combate, que é a comunicação social. Sem um jornalismo sério, sem um jornalismo de qualidade, isso tudo investigativo, não se combate a corrupção. Até pode se combater, mas com muitas dificuldades. E nós vemos, né, que, de facto, os que têm levantado muitas vezes algumas coisas menos claras e escondidas, né, tem sido a comunicação social. E eu não acredito, né, no estado em que se encontra a comunicação social hoje em Angola, não é? Quer dizer, muita coisa venha a surgir por aí. Né? E também tem a ver, sobretudo, com a questão da transparência. Né? Em termos de transparência, nós também regredimos bastante. Aliás, acredito que até neste momento, em termos de transparência, já baixamos o nível, hoje chegamos abaixo do nível do período da governação do presidente José Eduardo Santos. Eu só vou dar um exemplo. Essa semana aqui, por exemplo,
a questão da requalificação da Praia Morena. É um exemplo que nós temos. Em que o indivíduo acha que pode, manda e quer, e está a fazer, e está ali a acontecer. Ninguém sabe quanto é que custa aquela obra, o que é que está a fazer ali, o que é que vai surgir ali, o que é que se passou aí, o que é que se planeou para aí. E está a acontecer. Em que período? No período da governação do presidente João Lourenço. Então, qual é a diferença do que está a acontecer agora com aquilo que acontecia no tempo dos 8 Santos? Não são essas questões que propiciaram, de facto, a tal corrupção. E quando estamos a falar até de obras, né, e obras públicas, é ali, de facto, circulam e passam grandes volumes de dinheiro. Na brincadeira. Né? É sobretudo nas construções, nas obras públicas, né, onde circulam grandes volumes de dinheiro. Então, é um exemplo claro que não mudou quase nada. Né? Bem, e antes pelo contrário. Arquiteto, agora tenho a plena certeza que estamos a concordar relativamente ao papel individual de cada um. Sim, Ou sim. seja, este Só processo... lhe peço para ser um bocado mais objetivo. Deixam aí um bocado da subjetividade, seja um bocado mais claro. Exatamente. naquilo Devo lhe dizer... que está a falar, porque há coisas até que inclusive está a falar que eu nem sequer estou a entender. Por isso. Arquiteto, devo lhe Seja mais dizer, por objetivo, sim, exemplo, sim, devo sim, lhe sim, dizer, sim. a objetividade caracteriza-se em termos que transmitir aquilo que é necessário e real para nós. Pois, mas quando eu não estou a entender aquilo que você está a falar, fica muito complicado. É muito claro, quando não puder entender, pode certamente pedir o microfone. Eu vou lhe dizer o seguinte: a transparência, ou seja, a tarefa de combate à corrupção, tal como eu disse no princípio, é tarefa de cada um de nós. Não obstante o Estado ter que abrir iniciativas, tal como já abriu, e que eu entendo que são iniciativas positivas, há toda a necessidade que cada um de nós consiga desempenhar a sua tarefa. Vamos dizer o seguinte: por exemplo, existe agora o decreto presidencial 59, o despacho presidencial 48/21. Cada um de nós hoje, e quando me fala da transparência e dizes que regredimos, que eu discordo nessa perspectiva, cada um de nós pode exatamente indagar determinados atos ou determinadas ações. E isso, efetivamente, antes de 2017 não se via, arquiteto. Hoje, por exemplo, nós já conseguimos ter, por exemplo, em posse, e às vezes em tempo real, alguns relatórios sobre as despesas, sobre as regras anuais de execução do orçamento do Estado. Hoje, por exemplo, já conseguimos ouvir a Procuradoria-Geral da República a vir a terreiro e a informar quanto anda o processo de luta contra a corrupção. Então entendo que, de facto, poderíamos ser tão pessimistas se regredíssemos ou reduzíssemos a atual governação no Estado diametralmente absolutista. Bem, bom, diante desta questão, Felisberto, o doutor arquiteto Felisberto levantou uma questão muito importante. Temos que buscar a origem, depois conhecer as consequências ou os efeitos, não é? Tanto do fenômeno como da luta, necessariamente. Eu concordo perfeitamente com o arquiteto quando diz que a origem está no sistema. E quando falamos do sistema, nós vamos ter que olhar necessariamente por aquilo que é o quadro jurídico ou normativo do país. Bom, existem leis que favorecem o poder e existem leis que desfavorecem a própria cidadania em si. Ou seja, aquele que está na posição de mandar necessariamente sempre vai elaborar uma lei que o favoreça e fazer com que o seu poder seja executado. Bom, como disse, remontamos a história, não é? Eu parti de 1996, porque foi ali que se criou a Alta Autoridade de Luta contra a Corrupção. Mas isso não surtiu efeito. Por causa de quê? Por causa de um sistema, não é? É bem verdade que em 1996 estávamos a sair de um sistema de monopartidarismo para o multipartidarismo, que começou em 1992. Mas pronto, também pelos contextos sociopolíticos e culturais que houve naquele tempo, a guerra e tudo mais, não favoreceu que a implementação da Constituição ou da Lei Constitucional de 1992 fosse um facto. Razão pela qual que viemos em 2010 elaborar uma Constituição. Mas vamos aqui reparar um pouco bem, não é?
a lei constitucional de 1992, relativamente à Constituição de 2010, do ponto de vista constitucional, o país regrediu. Por causa de quê? Por causa necessariamente da concentração de Em poder. termos de desenvolvimento, transparência, regrediu em quê? Regrediu em termos de organização constitucional. Ok. Porque quando nós falamos de desenvolvimento, para haver desenvolvimento, tem que haver melhor organização do Estado. Não é? Como disse na 19ª política do Plano Nacional de Desenvolvimento. Mais do que haver programas de combate à pobreza, mais do que haver programas de educação e tudo mais, tem que haver boa governação, tem que haver reforma do Estado. Porque o combate à pobreza é executado por quem governa. E se não haver boa governação, o programa pode ser simplesmente um papel. Não é? Pode ser simplesmente um papel e não ser na prática. Daí que nós temos que, primeiro, avaliar o sistema, necessariamente. É bem verdade que, comparando o cenário constitucional de 92 e 2010, o país regrediu. No sentido de quê? Por causa da concentração dos poderes. Bom, eu sou apologista, eu defendo aquele sistema... E aí está o grande problema. Se a gente... Usar o microfone. Aí está o grande problema, porque se a gente comparar, por exemplo, né, o presidente José Eduardo Santos e hoje o presidente João Lourenço, quer dizer, o que mudou? Não mudou nada. Bem, Continua a ser a forma como o presidente José Eduardo Santos era idolatrado, né, e até bajulado. Está acontecendo a mesma coisa com o presidente João Lourenço. Está acontecendo a mesma coisa com o presidente João Lourenço. E o que é que estamos a criar? Nós estamos a criar uma sociedade, aliás, Angola continua a ser uma sociedade do medo. Né? Sociedade do medo é a sociedade da bajulação. Quer dizer, numa sociedade com essas características, alguém pensa em combater a corrupção? Nem pensar, nunca. Né? É só comparar os nossos casos, por exemplo, com a Dinamarca, a Noruega, com a Suécia, que são países que, assim, em termos de níveis de corrupção, são os mais baixos. Né? E ver o que é que se passa connosco. É por isso que eu digo que o nosso sistema político cria condições e propicia, né, para que essas coisas aconteçam. Você em Angola não consegue ver, por exemplo, uma separação total dos poderes. Por exemplo, aqui é o poder legislativo, este é o poder judiciário, este é o poder governante. Né? Porque só tem o poder, que é todo ele centralizado no Presidente da República. E ponto final. Bem, é necessariamente isto. Ok. Então, de 2010 a 2019, a 2021, bom, João Lourenço teve uma grande oportunidade, que é aquela que fez... 2010? Não, de 2010 a 2021. Não, estou a fazer uma avaliação do país, não é? Aham. Do país, não ainda o presidente do João Lourenço, não é? De 2010 a 2021, não é? Hoje, em 2021, ou seja, em 2021, João Lourenço teve uma grande oportunidade de melhorar as condições sociopolíticas do país, quando teve a iniciativa de rever a Constituição. Okay. Nesse processo de revisão constitucional, era necessariamente a sociedade civil, não é? A sociedade civil esperava que os angolanos tivessem a oportunidade de votar num presidente da República sem que tenham que votar na lista de um partido. Bom, quando o presidente da República é votado na lista de um partido, significa dizer que ele submete ao seu partido. Okay. Muito bem, Américo Esqueta, desculpa Sim. interrompê-lo. Vamos só atender o nosso primeiro ouvinte. Alô, muito bom dia. Muito bem. Qual é o seu nome? Muito bem, senhor Armando Diniz. Esteja à vontade. Vamos ouvir. Depois de anos e meses, então vimos que o presidente tinha que mudar o volante da esquerda para a direita. Porque estava a perder-se logo no tempo. E esse combate à corrupção é um combate seletivo. É seletivo porque os que estão a ser combatidos são escolhidos que são de preferências. Vamos combater o A, vamos combater o B, menos o C e o S. Então, a ser verdade, estamos muito mais piores do que antes.
Então, o combate ao crime, por exemplo, é uma forma de nos roubarem, não é uma forma de nos roubarem legalmente. Porque muitos administradores municipais, comunais, não conseguem mostrar hoje o plano do desenvolvimento do programa do crime. Então, quer dizer que estamos muito abaixo daquilo que éramos antes. E não é só, a PGR recentemente diz que de 3 anos até o momento, a corrupção no país subiu uma cifra de 800%. Quer dizer que estamos muito acima daquilo que a gente esperava. Nós esperávamos um combate à corrupção, seriamente, sem interferências. Porque se está circulando algumas informações, não podemos saber se são verdade, e depois do Tribunal Constitucional ter anulado no Congresso, o presidente disponibilizou verba para a compra de mais de 100 viaturas. O que isso quer dizer? Então, é esse tipo de combate à corrupção que nós queremos. Então, há certas coisas que temos que fazer, né? E às vezes só mesmo os entendedores na matéria é que podemos nos esclarecer, porque nós fazemos de opiniões, apenas vimos e estamos a ouvir aqui por alto e depois a gente consegue fazer as nossas análises. Então acho que é tudo. Muito obrigado. Para dizer. Muito obrigado, Sr. Armando Denês, pelo seu contributo. Américo Chiquete vai continuar. Exato, esteja à vontade. Ok. Bem, estava eu a dizer, não é? Que na revisão constitucional, a recente revisão constitucional promovida. Vamos, desculpa mesmo, Américo, os ouvintes também querem dar as suas opiniões. E alô, muito bom dia, ouvinte. Alô, ouvinte, bom dia. Alô? Ah, sim. Com quem estamos a falar? Senhor Fernando Dalla, o som está muito baixo. Carla, não sei. Alô? Muito bem. Qual é o seu contributo? Está melhor, sim. Está baixo. Ao tema, 4 anos da governação, da corrupção contra o presidente João Lourenço, a minha contribuição é a seguinte. Dificilmente o presidente João Lourenço poderia fazer combate à corrupção. Só que não podia considerar combate à corrupção, que é muito pesado, tinha que ser combate à impunidade e a transparência. Dentro da impunidade e transparência também está a corrupção. Acho que ficaria melhor. Porque depois temos que falar de combate à impunidade, depois de combate à transparência. Agora, se falar sobre as coisas, a justiça já estava incluindo a corrupção. E eu acho que ele começou bem, mas começou bem, infelizmente. Apesar que ele fazia também parte do plúrio das pessoas que tinham governar, mas sem poder de decisão na altura, o time, ele continuou com ele foi mal aconselhado, porque a sua maioria que ele puxou para trabalhar com ele eram pessoas que não estavam de acordo com o presidente João Lourenço. Perdão, Eduardo Santos. E essas pessoas estão aconselhando vingar em vez de fazer justiça. Por isso é que se diz que o combate à corrupção é seletivo. Ele começou bem, mas depois ele perdeu tempo na exoneração e nomeação. Quando ele deu por conta, já são 4 anos e não cumpriu nem com 5% das suas promessas e o país foi por pior. Por quê? Porque ele tinha poder político, mas o poder econômico estava nas pessoas que ele combate. Hoje está o famoso marimbondo. Esse marimbondo, por sua vez, bloquearam o sucesso dele econômico. E por coincidência meteram o país, porque muitos desses marimbondos, muitas pessoas que estão ao lado dele, que ele confiou, também devem favor moral
há muito mais boxe ou ao Zé Eduardo, por eles, o patamar onde eles estão, o dinheiro que eles têm, graças ao antigo presidente, ter e dar conta ao presidente, o atual presidente, ter dar conta, foi bloqueado. Senhor Dala, Sim, foi vai ser um bloqueado. pouco objetivo também por causa do tempo. Yeah. Agora, resumindo, não se combate uma corrupção com poder centralizado e o restante, a maioria, o poder está com ele. O restante são simples auxiliares. É só para ver que temos boas leis bonitas, mas não se reflete nas condições sociais. O combate à corrupção tem que se refletir nas condições sociais da população. Pois o pessoal está miserável, não digo pobre, está miserável. Até coisas mínimas não conseguiram dar. Por isso, eu tenho a certeza, dificilmente a gente poderá combater a tal famosa corrupção. Dificilmente. A solução, qual é a solução? A solução é mudarmos o quadro. Também precisamos ver o sofrimento do outro partido. Se calhar aquele sofrimento deve ser menos. Já vimos do colônia, vimos agora desse atual neocolonialismo, agora queremos ver também do outro. Isso é minha contribuição. Obrigado, senhor Dala, pelo seu contributo. Vamos atender mais um ouvinte em linha. Carla, temos mais um ouvinte. Alô, ouvinte, muito bom dia. O que estamos a falar? Senhor Jeremias, os efeitos do combate à corrupção nos 4 anos de governação do presidente João Lourenço é o tema de hoje. Qual é o seu contributo? Eu até estou falando de pronto, mas quais são os efeitos? Zero. Tá bom. É efeito, né? Que é a fórmula que estamos a passar. A fórmula que estamos a passar porque esse combate à corrupção, para além de ser seletivo, está sendo muito mal. Está sendo um combate dirigido. Vamos combater aquele, vamos combater aquele, vamos combater aquele. Por exemplo, todo mundo já sabe que nesse país quem mais roubou foi o Manoel Vicente. Alguém tem dúvida? Não. E o que está acontecendo com ele? Está lá na boa, a passear. O que vai passar de outra forma? Primeiramente, começou-se mal. Começou-se com arrogância, começou-se a mostrar que eu tenho poder e eu posso fazer. Não, negociou-se mal e estamos onde nós estamos. Esse combate à corrupção não trouxe nada. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Quanto dinheiro já entrou nesse país? Muito. Uma vez feito uma conversa de empresa dizer que dinheiro feita aquilo. E o que mais me irrita às vezes é que vocês aí também na rádio convidam pessoas de lá e tem que vir defender o presidente dele. Quer dizer, para além dele já manipular a imprensa, que a TPA, a Rádio Nacional, também eles convidam para vir defender o presidente dele. Nós aí temos o senhor que só veio para defender o presidente dele. Mas nada. Deixa muito mal também a população. O combate à corrupção está fazendo nada de bom nesse país. Porque a fome aumentou, a miséria aumentou, isso é mentira. Né? Não se sabe onde está o dinheiro. Por exemplo, apanhando o Bachori com tantos milhões de dólares. Aonde que faz o dinheiro? Alguém sabe aí? Onde colocaram aquele dinheiro? Ninguém sabe. Tiraram um gatuno e outro gatuno lavaram de novo. Acredito que seja assim. Porque enquanto nós vamos explicar aonde que está o dinheiro que está a entrar, enquanto nós não explicarmos aquele dinheiro que recebemos foi X. Foi aquilo. Não temos como. Por exemplo, comprou-se doses a 11 milhões de dólares. E não corresponde com a verdade, com aquilo que se comprou. Explicaram? Não. Pronto. Isso, estamos aí de mal a pior. Está péssimo, está muito mal. Infelizmente. Muito obrigado, caro ouvinte, pelo seu contributo. Vamos continuar com a nossa conversa. Eu queria me dirigir. Vamos continuar com a conversa, depois faremos a questão de atender os outros ouvintes nesta manhã de quinta-feira. Chiquete, vai ser um pouco objetivo. Quero também conversar aqui um pouco com o jurista Efraim Xinguto. Esteja à vontade. Então, como estava a dizer sobre a nova revisão constitucional, que perdemos uma grande oportunidade de podermos melhorar do ponto de vista constitucional em termos um presidente da República que seja eleito diretamente pelo voto do cidadão e não necessariamente pela lista do partido político que concorre.
quando assim acontece, e naquilo que aqui o Felisberto já disse, porque que Angola é muito propensa à corrupção? É necessariamente a isso. Quando não é possível imputar, por exemplo, a responsabilidade, não é? Nesse caso, do dirigente, do Presidente da República ou qualquer outro dirigente, mas nós alinhamos os atos dos dirigentes ao grupo que governa, nesse caso ao partido. Então fica difícil desmartelar, porque é o partido que comete a corrupção e é o partido que quer combater a corrupção. Se tivéssemos um Presidente da República independente, então teríamos mais a chance de, mais ou menos, ou seja, o Presidente da República teria a capacidade de poder discernir, não é? Posicionar de forma isenta em relação aos diversos poderes que a Constituição assim o confere. Mas isso aqui é uma análise constitucional. Mas não é essa, talvez, a abordagem essencial que gostaria que trazêssemos aqui. Nós estamos aqui a falar dos efeitos. Exatamente. Quando falamos dos efeitos, estamos a falar dos resultados. Bom, não concordo taxativamente que os efeitos são negativos. Porque existe um plano de trabalho, nesse caso, o plano de combate à corrupção. Nós temos de conhecer o plano. Temos que saber quais são os eixos desse plano. Quais são os programas, quais são as políticas que o plano visa. Durante os 4 anos, alguma coisa foi feita. Agora, nós temos que olhar por que está a se combater a corrupção. O combate à corrupção está enquadrado no Plano Nacional de Desenvolvimento. E quando falamos de desenvolvimento, estamos a falar das garantias de melhores condições de vida. O cidadão comum, quando nos ouve a falar desse assunto, ele quer saber se, durante os 4 anos, o que é que isso garantiu significado na sua vida. Quais são os efeitos significativos? Agora, ouvi-lo, caro colega Américo, também estou curioso em saber, de facto, o que é que resultou estes 4 anos de combate à corrupção. Não necessariamente curiosidade, né? Estou tentando buscar. Curioso. Diz que temos de ser honestos, que de facto houve coisas que resultaram. Agora fiquei curioso. Resultaram, então diga, por favor, o que é que resultou deste combate à corrupção? Bem, nós temos que olhar pelos efeitos da corrupção em diferentes setores. Ou seja, a corrupção não deve ser olhada do ponto de vista monossetorial. Temos que olhar do ponto de vista multissetorial e multidimensional. Bom, primeiro, os efeitos jurídicos. Foram produzidos instrumentos jurídicos para combater a corrupção. Só para terminar. Foram produzidos instrumentos jurídicos para combater a corrupção. Os efeitos processuais. Foram levantados processos, não é? Processos que não eram conhecidos. A PGR estima que foram levantados 1.522 processos que estão em andamento. Esses são os efeitos, não é? Jurídicos e processuais. Mas agora, do ponto de vista socioeconômico, não é? Do ponto de vista socioeconômico, podemos dizer que não houve bons resultados. Primeiro, do ponto de vista econômico, segundo o levantamento do Instituto de Gestão, e Inspeção do Estado, se não estou em erro pela denominação, IGAI. Exatamente, IGAI, nesse caso, só apenas 30% de cumprimento daquilo que é o plano estratégico de combate à corrupção. 30%. Estamos a falar de 30% também. 30% e alguma coisa. Que rondam aqui necessariamente na recuperação de cerca de 5,3 mil milhões de dólares em dinheiro e bens. Bom, a questão que temos que refletir é, esse dinheiro, qual é o efeito que tem na vida do cidadão? O que é que se fez com esse dinheiro? Exatamente. Bem, eu na verdade entendo que agora estamos cada vez mais a nos alinhar. Isso é muito bom. Porque também durante muito tempo até os fazedores de opinião pública, enfim, os intelectuais, enfim, tinham conceitos diametralmente diferentes daquilo que são os conceitos do dicionário. Porque hoje já se tem talvez a noção de que o bajulador é só quando tiver a bem dizer, até por mal, ao Presidente da República, mas ao seu Presidente, que não seja um presidente de um partido qualquer, não seja bajulação. Então há toda essa necessidade de alinharmos os conceitos. Será que é por ser eu militante de um partido e aquele ser meu presidente e eu tiver que bendizê-lo, já estou a bajular? E você, do teu presidente, quando tiveres a bendizê-lo, não o estás a bajular? Qual é o conceito? Okay. Então, é só bajulação quando é para mim, que o meu presidente é fulano, para ti não é. Então, há toda a necessidade, efetivamente,
de começarmos a entrarmos, a termos conceitos uníssonos sobre a realidade das coisas e termos uma avaliação muito ampla. Efetivamente, o Américo também disse, isso é verdade, nós não podemos simplesmente olhar para um processo, ou seja, para os 4 anos na perspectiva econômica. Estaremos nós a errar. E o despacho 48/21, o Presidente da República acaba por dizer o seguinte, que a abordagem aos ativos recuperados assentam nas premissas da legalidade, da continuidade, o papel do Estado regulador da economia, a satisfação das necessidades coletivas, a economia devendo o Estado maximizar as receitas e minimizar os custos associados aos ativos. E o 6º objetivo deste despacho é a transparência. Efetivamente, nós devemos entender que o Estado que nós estamos a dar continuidade vem do Estado degradado. E a degradação, ou seja, a composição de algo degradado, não é nos tempos e na perspectiva em que muita gente quer. Mas não era isso que diziam. E na perspectiva que se O quer. que se dizia na altura é que o país tinha rumo. Por isso é que eu fui perentório em dizer O que que se dizia na cada altura um de é que o país tinha nós, rumo. cada um de nós é chamado a ajudar a erguer o Estado de como estava. Hoje estamos a falar efetivamente do sistema político, estamos a falar de várias outras comparações, mas eu entendo que há toda a necessidade de olharmos para as bases. Eu falei das bases de motivação, sou arquiteto. Nós, quando estivermos motivados, somos chamados a participar. Hoje, por exemplo, vou lhe dizer claramente que qual é um dos elementos de avaliação das obras do PIM? Está exatamente no plano estratégico do PIM. Um dos elementos de avaliação das obras do PIM é a observação social. Mas já sabe? Ou seja, mas um grupo organizado de pessoas entenderem que aquele determinado projeto implementado ou implantado no meu município não está a decorrer nos termos em que devia, é uma forma de fiscalização do projeto. Então, eu acho que o que nós devemos nos guiar, e eu, felizmente, guio-me muito nesses princípios, que é o princípio da legalidade e da oficialidade. Há toda a necessidade de fazermos um bocadinho esse exercício que o Américo fez agora, de ir para os órgãos do Estado, podermos ver o que é que eles estão a pensar, o que é que eles estão a publicar sobre aquele determinado assunto. Porque muitas vezes o que é que acontece? E é esse o papel da nossa posição aqui. Porque muitas vezes o que é que acontece? É aquilo que é um músico muito famoso na grelha, né? Diz que numa casa onde falta pão, todo mundo grita, ninguém tem razão. Não deve ser essa a nossa perspectiva. Nós devemos aqui vir a ajudar no sentido de que consigamos dizer, é verdade que nós estivemos tão bem, nós estamos tão mal, o caminho é este. E efetivamente nós devemos dizer que esta abordagem, tanto a recuperação, e devo dizer-lhe que mesmo a recuperação dos ativos ilícitos, tanto é claro que tem as suas pequenas falhas do ponto de vista jurídico. Uma das coisas que se levanta é a tal famosa garantia aos órgãos, aos magistrados, por exemplo. Esta garantia tem aqui algumas pequenas interrogações que nós devemos levantar, mas devemos olhar para o projeto macro deste processo. E então acho que o projeto macro deve ser este que cumpra efetivamente o que a Constituição da República fala, sobretudo nas tarefas principais ou fundamentais do Estado. Bem, Frei Ximbutu, vou só fazer aqui uma pergunta. Como já falou aqui o Américo Chiquete, que em 96 foi aprovada, foi criada a lei da Autoridade de Combate à Corrupção, e até agora esta lei nunca foi aplicada. Não seria, juridicamente falando, será que nós estamos já na altura de colocar em prática esta lei, na sua opinião? Bem, eu na verdade não gosto muito de falar da perspectiva legal desta lei para o ente em si, ou seja, a alta autoridade de combate contra a corrupção. Por quê? Porque eu pessoalmente tenho vindo a dizer lá
nos carnavais com os meus amigos, que uma alta a autoridade de combate à corrupção devia ser, portanto, a composição de entes sensíveis para que olhem o Estado num só. Ou seja, que não podia só simplesmente ser um ente que tivesse ligado os órgãos de justiça, que tivessem ligado os órgãos de polícia, que tivessem ligado os órgãos da inspeção das atividades econômicas ou da inspeção geral do Estado, mas que tivesse que ser um conjunto de homens e mulheres que fossem sensíveis ao Estado, ou seja, não só aqueles direcionados, aqueles que, por inerência das suas funções, têm a obrigatoriedade de combater a corrupção, mas aquelas pessoas que estão do outro lado. Do outro lado, estamos a falar, por exemplo, de entes de sociedade civil previamente qualificados, vai lá, igrejas. Portanto, estamos a falar de um ente. Só assim é que efetivamente poderíamos ter este ente. Mas também não estamos muito aquém, porquanto hoje estamos a direcionar este trabalho todo também indiretamente à sociedade organizada, ou seja, à sociedade civil dispostas. Pense, embora temos a PGR, temos órgãos de polícia, os tribunais, e hoje estamos agora a ter entes, por exemplo, o Américo, quando fala da Inspeção Geral da Administração do Estado, também estamos a dizer que é um grande ente que veio. O que eu entendo também é o seguinte: muitas vezes, e aí não queria entrar nas duas perspectivas abordadas relativamente ao sistema político, mas eu sempre tenho dito que às vezes não devíamos nos apegar objetivamente no sistema político. Ele que faz a administração e gestão do país? O sistema político, quando hoje também é claro que muitas vezes os sistemas políticos, não existem sistemas políticos perfeitos. E nessa questão, não existindo sistemas políticos perfeitos, nós devíamos ter que olhar para um sistema que trabalha com alguma rapidez, portanto, para a satisfação das necessidades coletivas. E é isso que nós estamos a dizer, que já houve iniciativas, já houve chamamentos, toda a sociedade hoje é chamada. Esse porque já provou que não consegue. Mesmo, por exemplo, o que o arquiteto fala sobretudo da questão dos órgãos de comunicação social. Eu efetivamente, honestamente falando, tenho vindo a dizer, pese embora nós conhecemos o grande papel já anterior ao Munga, porquanto nós acabamos por conhecer ao Munga muito antes, mas também hoje já é deveras necessárias. Está mesmo o próprio problema da questão da definição da Rádio Eclésia, como é que andou, enfim. Então acho que as aberturas são essas, são visíveis. E cabe a cada um de nós trabalhar para que aproveite da maneira mais legal e oficial, poder contribuir com alguma coisa, porque hoje nós estamos numa sociedade onde todo mundo é simplesmente maldizer, quando devíamos ser chamados a contribuir com coisas positivas, claras, medidas necessárias. E outra coisa que eu tenho vindo a dizer, que é um bocadinho errado, sobretudo para os acadêmicos, são as visões monopessoais, ou seja, portanto, eu tendo uma visão, entendo que essa deve ser a prevalente, entendo que deve ser a posição mais sagrada que deve... Não, nós temos, e aí eu defender, muitas vezes, que é preciso nós um dia termos uma agenda nacional de consenso, no sentido de que consigamos, para os elementos previstos, legalmente estabelecidos, nós consigamos debater, cada um vai apresentar a sua posição pessoal, mas chegarmos a uma agenda de consenso para que consigamos criar um país que seja para o futuro. Porque hoje devemos refletir seriamente. Quanto é que o meu filho agora que nasceu em 2001, deve, por exemplo, quanto é que para a dívida externa? Como é que devíamos trabalhar para... Está fazendo uma boa pergunta. Como é que devemos trabalhar para sairmos deste problema? Então, é aí que os consensos fazem. O que vai mesmo acontecer no futuro, é que as gerações vindouras, de facto, vão ter que pagar, né, coisas pelas quais eles não sabem como foram usadas, para onde foram usadas e como é que se gastaram. Isso não temos dúvida. Por isso é que devemos Daí que não pode dizer que nós temos que entrar em consenso. Não pode entrar. Cada um tem a sua ideia, cada um tem a sua perspectiva, tem a maneira de ver o mundo, de encarar a vida, de encarar a sociedade,
cada um deu a sua opinião. Agora, essa opinião pode ser mais próxima da realidade ou pode estar mais afastada da realidade. Assim, está a falar aqui tudo de facto muito bonito. E leis eu pouco me interessa, porque eu sei que se a coisa que Angola tem e que são mais bonitas são as leis. Se a gente ler qualquer tipo de lei do ambiente, lei do ordenamento do território, lei da administração pública, é o do melhor que nós estamos. A questão é a prática depois. Passar a lei para a prática. E aí sim, aí é que as coisas emperram. Eu vou só fazer uma pergunta. Se neste momento o presidente João Lourenço cometer um ato qualquer ilícito, quem é o órgão que fiscaliza os atos do presidente da República em Angola? Ou quem tem coragem, ou tem capacidade, por exemplo, né, de chamar a atenção ou destituir o presidente da República no país? Ninguém. Não existe nenhum órgão. É aí onde vem então, a necessidade. É aí onde vem a necessidade do sistema político. Exatamente. Porque o sistema político não favorece essa questão. Assim como. Desculpe só para não perder uma coisa. Assim como fala do Presidente da República, fala também dos outros órgãos de poder. Quem fiscaliza os atos da governação do governo? Quem fiscaliza? Mas está claro essa situação. Não, claro como? Quem fiscaliza? Não? Ninguém. Quer dizer, então, é aquilo que eu dizia. O sistema político, nosso sistema político, né, é propenso para os atos de corrupção. Porque não existe, de facto, como se diz, contrapoderes. Não é? Existe um poder único, centralizado, e este é que determina tudo e faz tudo. Não é? Okay. E é isto que fez com que, por exemplo, o presidente José Eduardo Santos, hoje, né, fosse encarado e quase acusado como o pai da corrupção. Né? Mas o que aconteceu com o presidente José Eduardo Santos está a acontecer precisamente com o presidente João Lourenço, porque ele praticamente não alterou nada. Pegou no fato do presidente José Eduardo Santos, vestiu e está a usá-lo da mesma forma. Né? Então, daí que eu acho que o combate à corrupção, para mim, tem sido um grande fiasco, né? E os efeitos da corrupção são mesmo zero. E porque se fossem positivos, né, nós, no nosso dia a dia, na nossa vivência, né, íamos sentir o resultado desse combate à corrupção. E o que a gente sente é que, de facto, do dia para dia, né, a nossa situação econômica, social, né, está se degradando cada vez mais. Tá? Bem, exatamente. Eu quero dizer, gostava só de trazer aqui duas realidades, não é, vividas. Não é? Duas realidades vividas por mim. A primeira aprende-se com o facto, por exemplo, certa vez acompanhei um amigo meu para fazer um registro ou um processo na conservatória do registro civil, no Lubito. E lá na parede da conservatória está escrito os emolumentos e os valores e as contas bancárias com que devem ser domiciliadas. Depois de fazer a entrada do processo, então quando o funcionário da conservatória pediu para que fizesse o pagamento, então, por ignorância, ele tem lá mais de 7 contas bancárias. Ele perguntou qual é a conta que devemos utilizar. Ele disse, não, já não precisa pagar na conta bancária, podes pagar aqui. E, necessariamente, não houve nenhuma reação do indivíduo e pagou na mão. Quanto devia pagar na conta bancária? Só deixa eu fazer não. Só um instante. Não, perdão, só Sim. é preciso muito longe. Você, se for agora, hoje, aqui, agora, a coisa da ENDE, pagar o coisa de energia, por exemplo, eu tenho o pré-pago, né? Se você for para pagar com multicaixa, não aceitam. Tem que ser dinheiro na mão. Bem, ok. Mas o que eu quero trazer com essa abordagem, não é que, por exemplo, eu sou defensor de que a corrupção, a sua avaliação e os seus efeitos devem ser vistos numa perspectiva multidimensional. Para não cairmos em erro, não é? Se nós dizemos, por exemplo, lá porque eu não estou a comer, não é? Não consigo comer, assim, o combate da corrupção não está a andar, não é? Nós temos que olhar as coisas numa perspectiva multidimensional. E geralmente o cidadão comum, não é? O cidadão que está lá na praça, tem uma abordagem, uma visão das coisas, do país real. Nós acadêmicos, não é? Temos também outra visão. Mas nós devemos fazer, enquanto fazedores de opinião pública, nós não podemos fazer abordagens apaixonadas, simplesmente porque é aquilo que o cidadão comum que gostaria de ouvir. Nós temos que fazer uma abordagem do ponto de vista multidimensional.
Só para dizer que a corrupção, muitas das vezes, essa palavra corrupção, pressupõe dois sujeitos. Algumas vezes é um negócio bilateral. Pressupõe o corrupto E o corruptor. e o corruptor. Então, quando eu não utilizo as minhas faculdades para poder reagir a um caso de corrupção, como este que eu acabei de citar, então, eu estou a colaborar para que a própria corrupção se enraize. Aqui vamos dar uma certa razão a Efraim, quando diz que, pronto, as nossas veias, quer dizer, nós até nascemos já com os genes a correr de corrupção, que é um processo a se lutar. Outro exemplo que eu gostaria de trazer aqui, por exemplo, eu recentemente, há 2 anos atrás, há um ano atrás, fui consultado por uma empresa de construção civil que estava a concorrer para as obras do PIME. Eu, para quem não sabe, eu sou, além de gestor de projeto, sou técnico de orçamentos. Então, fui chamado a fazer orçamento de uma obra, de um concurso que iria se realizar no Bocoio. Fomos fazer a obra. Quando eu vejo, por exemplo, a comunicação social, não é? Fazedores de opinião pública, por simplesmente ver no placar de uma obra, construção de 7 salas de aulas, 100 e tal milhões de kwanzas, vai dizer, não, isso é muito. Eu costumo dizer o seguinte, tu conheces o orçamento, tu conheces o caderno de encargo, tu conheces quais são os contratos, ou seja, a base de licitação do projeto que houve. Penso que o arquiteto entende bem disso. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso aqui? Muitas das vezes, as reclamações que o cidadão faz são tanto quanto falaciosas. Porque o cidadão avalia segundo aquela perspectiva. É aquilo que Efraim disse. Eu, se falar bem do meu presidente, sou bajulador. Mas o outro que fala bem do seu presidente não é bajulador. Simplesmente está elogiado. Porque nós estamos habituados a olhar as coisas numa perspectiva uni ou monossetorial. Agora, aqui ao falamos da corrupção, dos efeitos da corrupção. Por exemplo, eu trago aqui, por exemplo, os exemplos. Não é? Temos que ver os efeitos jurídicos, os efeitos processuais, os efeitos sociais, os efeitos econômicos. Quem não falou? Do ponto de Já vista, está à espera. do ponto de vista social, a corrupção não surtiu efeitos positivos. Do ponto de vista social. Porque Vai lá. com o dinheiro que foi recuperado, não é? Com o dinheiro que foi recuperado, Quando é que foi recuperado? cerca de 5,3 mil milhões de dólares. Com esse dinheiro, por exemplo, dá para construir cerca de 29 mil escolas. Cerca de 29 mil escolas. Mas o executivo não aplicou esse dinheiro na vida concreta do cidadão. Era necessário que o executivo, não é? 1 ano depois, ou 4 anos depois, viesse dizer, olha, do dinheiro que nós recuperamos, fizemos isso, aquilo e aquilo. Não. Desse ponto de vista, concordo com o arquiteto. De que, do ponto de vista social, concordo com o arquiteto que a corrupção não surtiu efeitos. Mas, juridicamente, processualmente, está-se a fazer, está-se a trabalhar. Recuperou-se o dinheiro, só que o dinheiro não estão a utilizar. E ademais, Mas o trabalho que se fez para recuperar o dinheiro faz parte do processo de combate à corrupção. E Só que esse ademais, dinheiro não está a ser aplicado. temos que saber quanto inibiu a corrupção antes dessa chamada de motivação. Ou seja, a corrupção, Não. do ponto de vista geral, inibiu o investimento em Angola. Inibiu o investimento? Sim, a corrupção fez com que, ou seja, o sistema de E corrupção continua. inibiu o investimento em Angola. Agora, hoje temos que trabalhar, tem que se trabalhar para tentar motivar não só os angolanos, como aquelas demais pessoas Leia, que... o que está escrito aqui? Grupo de Arquiteto. Marrakech. Não, leia. Arquiteto, eu gostaria Não, de leia. não me interromper nessa perspectiva, por Tá uma bem, simples não. razão. E até uma coisa que num outro programa o arquiteto foi questionado o seguinte. Nestes projetos, não sei quanto, enfim, alguma vez já foram chamados? O arquiteto, na altura, respondeu que efetivamente não. E eu gostaria que, enquanto angolanos e patriotas, não pudéssemos simplesmente ter esta perspectiva para o contributo do país. Por que é que eu falei da necessidade de olharmos para as gerações vindouras? É chamar-nos a responsabilidade que cada um de nós pode fazer mais do que faz. Cada um de nós pode contribuir. Acha Não que a simplesmente... minha opinião, neste momento,
se eu for chamado Usar o para... microfone. Se eu for chamado para analisar este aquele projeto, acha que a minha opinião valerá para alguma coisa? Sim. Não vale para nada. Sim. Está a dizer que não vale Valerá. para nada. Não, Valerá. assim. Vamos só. Para já não me chama. Caros convidados, vamos só dar. E não vale a pena irmos para este caminho, porque se eu lhe contar o meu historial e aquilo que eu sei sobre certas coisas da governação, então não saímos daqui. Muito bem. Caros convidados, vamos só aproveitar a atender mais um ouvinte e depois lermos aqui os comentários dos nossos internautas. Alô, muito bom dia, ouvinte. Com quem estamos a falar? Alô? Senhor Simão, qual é o seu contributo sobre o tema de hoje? Instituída pelo Imperial, provocou a morte de milhões de angolanos, física e espiritualmente, e empurrou ao descalabro a nação inteira. Em Angola, a mentira e a hipocrisia reinam nesses absolutos. Ok. Não há arma nenhuma no mundo capaz de calar para sempre a vontade de um povo. Muito obrigado. Obrigado nós, Sr. Simão, pelo seu contributo. Vamos só aproveitar para ter mais um ouvinte. Não temos? Muito bem, vamos aproveitar também a ler aqui os comentários dos nossos internautas. O irmão Kikas escreveu: as virtudes éticas, morais e cívicas são um imperativo sine qua non para a felicidade de qualquer sociedade e, portanto, a falta delas em servidores públicos durante a governação de José Eduardo dos Santos resultou para muitos a desobedecer a lei de Deus, escrita no coração de cada homem e mulher. Faça o bem e evita mal, praticando a corrupção, sobretudo o peculato. E o peculato enriqueceu ilegalmente servidores públicos. Os generais tornaram-se sinônimos de comerciantes através da corrupção. Esta é a opinião do irmão Kikas. Wilson Capita escreveu: saudações, ilustre Donaldo, extensivo aos dignos painelistas. Sobre o tema é de ressaltar que o combate à corrupção, ou seja, perdemos aqui o... vamos aproveitar e ler a opinião do Sérgio Magnata. Bom dia. Se tem dito que a voz do povo é a voz de Deus, neste caso, o presidente João Lourenço nunca foi o escolhido do povo, visto que ele veio com um lobo escondido na pele de cordeiro para enganar o povo. Esta é a opinião do internauta Sérgio Magnata. O outro internauta escreveu, deixa eu ver aqui, Arthur Barraza, avaliando a governação do presidente João Lourenço durante esses 4 anos, dou nota 0. Saímos do mal para pior. Arthur Barraza. Antônio Satande, bom dia, quero felicitar-vos pelo programa Força ao Munga. Dizer também que apostar na educação de qualidade ajuda a combater a corrupção, escreveu Antônio Satande. E o Hipólito Capita, ou seja, o outro internauta, o Alberto Catimba, escreveu: estou a acompanhar o programa. Antunes Cachama também está a acompanhar o programa.
E, bem, nós temos apenas 1h30 para discutirmos aqui o tema de hoje, os efeitos de combate à corrupção nos 4 anos de governação do presidente João Lourenço, é o tema de hoje. O jurista Efraim Xinguto, o Felisberto Amado, arquiteto, o Américo Chiquete são os nossos convidados de hoje. Muito bem. Só queria pegar aí no opinião. Vai ser mesmo vai ser mesmo curto. Em que diz que a corrupção matou. De facto, a corrupção mata. Né? É só ver, por exemplo, o que aconteceu com os programas ligados à malária. Né? Em que, de facto, vemos governantes, né, que até nesses setores, não é, ligados à saúde, quer dizer, desviaram dinheiros que eram destinados para combater um determinado efeito social, né? E que sabemos que é a causa, né, de mortes no país, né? Ou seja, a população angolana morre mais por causa da malária. Então a corrupção é mesmo complicado. Outra coisa que eu gostaria também de coisa, por exemplo, quando se fala de combate à corrupção e das leis, na questão, por exemplo, da declaração de bens, acha que o nosso sistema de declaração de bens é transparente? Quem consegue saber, ou quem sabe, o que é que os governantes, quando vão tomar posse e vão para exercícios governativos, declaram? E o que é que eles, depois, quando deixam o governo, declaram de possuir? Quem faz esta operação? Que quando o indivíduo, quando foi para o governo, tinha A, B, C, X, agora ao sair tem isto. Como é que ele, durante o período que esteve a governar, adquiriu aquilo? Acha que isto que é transparente? Não vale a pena, não funciona. E uma vez, eu continuo a insistir. O problema da Angola é o problema de governação. Enquanto nos mantermos com o mesmo sistema político e de governação, o país não vai a lado nenhum e o combate à corrupção. E isso não é falar de compaixão, é ser objetivo e ser claro. O combate à corrupção não vai a lado nenhum. Já estamos mesmo na reta. Arquiteto, eu devo aconselhar. Às vezes, o que está acontecendo agora, sabe o que é? É só estão a professar os gatunos, estão a professar melhor a técnica de roubar. Já estamos mesmo na reta final do nosso programa. E assim, em gesto de conclusão, quero começar por si, jurista Efraim Xinguto. Já mesmo assim, resumindo, neste último ano de mandato de João Lourenço, ainda é possível deixar marcas bem visíveis na reforma da administração? Bem, efetivamente é possível. Efetivamente é possível, sobretudo aquilo que eu disse, olhando para o princípio da legalidade e da oficialidade. Eu guio-me pelos princípios legais oficiais. Hoje, por exemplo, já temos um elemento, sobretudo, da fiscalização dos contratos. Não obstante ter uma fiscalização preventiva ou sucessiva, temos uma fiscalização, que é a fiscalização concomitante, que é aquela fiscalização que faz com que, na celebração de um determinado contrato, o Tribunal de Contas deve, de facto, observar o andamento ou cumprimento deste contrato. Hoje, arquiteto, Já não lhe vou terminar, responder. já está a terminar. Então, se não é Já está a terminar. Devo lhe dizer hoje, o cumprimento das regras de execução orçamental já são cada vez mais rígidos e hoje estamos cada vez mais transparentes. Hoje vemos os órgãos de justiça incitados, digamos lá, permita a expressão, vir a terreiro, fazer balanços, fazer relatórios, senão não teríamos esses dados muito bem que a América está de facto a dar. Então, hoje temos mais motivos Qual foi a semana passada da administração municipal da Catumela? Doutor, senhor arquiteto, Não, a administração já está municipal a da Catumela, concluir acho que foi. o jurista. Já não falo mais. Exato, já está a concluir, então... Mas era da administração municipal da Catumela. Houve uma notícia semana passada que falava sobre qualquer coisa da administração. Vamos... Que ele contraria e está... Vamos ter Mais uma vez, arquiteto, lhe digo que nós, enquanto acadêmicos, devemos olhar para o princípio da legalidade e da oficialidade. Porque senão vamos cair naquilo que o Américo chamou a atenção. E é muito importante. Nós não podemos cair no alarido que não tenha por base princípios sólidos ou transparentes. Vamos agora dar a palavra mas a verdade não é na perspectiva que o arquiteto quer. Américo Não é. Chiquete. A verdade tem que ser aquela que esteja no princípio da legalidade, da oficialidade e porque os órgãos estão. Eu estou a dizer muito bem não gostam de que ouvir a hoje, por verdade. exemplo, o arquiteto com Por as favor, valências por que favor, tem vamos- é chamado vamos só dar a palavra aqui contribuir, ao Américo é Chiquete. chamado a dar o seu know-how. Atenção. E isso ninguém lhe inibe.
Ninguém lhe inibe Exato. relativamente. Atenção, vamos só dar aqui a palavra ao Américo Chiquete. Este é um tema que não se esgota e vamos ainda abordar em várias outras edições. Américo Chiquete, já para fechar mesmo com o seu discurso. Ok, eu gostava só de salientar aqui 3 pontos, não é? Primeiro, eu apelo à sociedade civil a organizar-se cada vez mais. Nós, ativistas, temos a febre de reclamar simplesmente pelo que estamos a ver com os olhos. É necessário perceber os caminhos, é necessário perceber os processos, não é? Se tu estás em casa com fome e você está a ver a panela no fogo, tu não podes reclamar fome porque a panela já está a ferver, salvo se a panela não estiver no fogão. Então nós temos que saber se em Angola a nossa panela está no fogo ou não. E se está a levar muito tempo a cozer, quem está a cozinhar, como está a cozinhar e o que é que está a cozinhar. Portanto, a sociedade civil tem que estar preparada. Infelizmente, ainda temos uma sociedade civil não muito pronta para discutir academicamente, cientificamente, as questões. Muitas das coisas que nós estamos aqui a abordar só se percebem. Só se disso que percebem. a alta autoridade de combate contra a corrupção não seja também efetiva. Exatamente. Eu concordo plenamente. Eu não concordo. Eu concordo plenamente. Vamos encerrar, Sim, sim, vamos então, encerrar deixa eu terminar, programa deixa eu mesmo. terminar. Já não temos mais tempo Deixa eu terminar. Desculpa mesmo. Já não temos mais tempo para continuarmos. Temos apenas 1 hora e 30 minutos para conversarmos e desde já quero agradecer pela vossa presença, arquiteto Felisberto Amado, o jurista Efraim Xinguto pela presença e Américo Chiquete, muito obrigado mesmo também pela disponibilidade e queremos encerrar aqui o programa, dizer que trabalharam para si João Malavindele na coordenação, Gabriel Romeu na supervisão, a Visto Mbota controlou então a live do programa na nossa página do Facebook e a Carla Chiquete também fez a parte da técnica e o Antônio Mateus e apresentou com muito gosto Donaldo Souza. Estaremos juntos na próxima edição, se Deus quiser. Bom dia e boa quinta-feira. Epa. Olha, a Vox Populi. Eu quando vim de Portugal, sabe onde fui colocado? Nas obras públicas. Arquiteto, eu sei, eu conheço a história do arquiteto. Agora, o que nós governador do devemos Vídeo evitar Rangel é o é que foi buscar em sensacionalismo Lisboa. baixo. Vamos buscar em Lisboa, o governador do Vídeo Rangel. E colocou-me O nas obras públicas. sensacionalismo baixo faz com Eu que depois as de um nossas ano, opiniões... depois de um ano de ver o que se passou ali, eu disse, eu aqui não quero ficar. E além disso, primeiro, fui combatido. Aliás, sabe que eu sou angolano e fui impedido de ser funcionário público. Por quê? Porque o governo disse aqui do MPLA. Eu não sou funcionário público. Eu hoje estou quase a fazer 60 anos e eu não tenho condições de ir para a segurança social. Porque alguém do MPLA disse, esse camarada, enquanto eu estiver em Benguela, não vai ser da função pública. Foi por isso que eu depois deixei as obras públicas e fui depois focado. Quer dizer, eu conheço coisas, né, em que este é que ganha a obra, tem todas as condições para fazer a obra, mas depois o governante chega ali e diz, não é você que vai fazer a obra, quem vai fazer a obra é este aqui. Mas isso já hoje não funciona. Digo que funciona, e Arquiteto, pior. isso não funciona. Ah, Agora, pois não. apesar de nós Funciona carregarmos e pior. às vezes Digo só uma mal. coisa, o hospital municipal da Catumbela, onde é que está? O hospital municipal da Catumbela. Mas Não. Aquele hospital municipal da Catumbela novo que está para ser construído, 6 milhões de dólares. Está para ser construído em que ano? Em 2012. Exato. Está onde hoje? Mas é simples. Aonde É simples. É o seguinte, A quer dizer, redefinição dos aqui projetos. nós temos que fazer o seguinte. Não, Efeitos, o problema né? é que não mudou. Não, o problema é que... Sim, não. Os Não, efeitos. Os elementos Sabe que o que é que carregamos, são os problemas? o que nós carregamos Olha só, não deve não. servir de justificativa. Servem, de porque não mudou. Não, Só mas somos atores. o arquiteto Então você carrega algum o nervo. português que roubou duas, três vezes. De repente, só vai daí nos você ajudar de roubar. Nós temos que Sabe o presidente nós do temos que jornalista? ser prosecutivo, arquiteto. Nós temos que ter- olhar para a vamos gente. ter- Temos Eu- que debater olha, eu- a geração vindoura. Qual é o nosso papel? por isso Aliás, mesmo. e até Nelson Por isso Mandela. mesmo. Nelson Mandela ajudou-nos uma coisa muito importante. Por isso Nós mesmo, devemos eu não vou na perguntar vossa o que é área. que o país O que eu- deve fazer por mim. Eu devo me interrogar. O que é que eu devo fazer pelo país? Eu É acho que eu há faço. toda a É que necessidade. eu faço. E- Com as minhas opiniões, não As sendo nossas- bajulador,
Não me deixando corromper. Se eu quiser ser rico aqui em Benguela, não ser rico. Oh, mas isso é Quando bom, rangendo isso é um depois das obras grande públicas, princípio. se eu fosse um indivíduo sem ética, sem moral, Isso é um Eu grande não seria hoje princípio, indivíduo. arquiteto. Vamos- Isso é um grande princípio, É mas por isso esses mesmo. esses princípios devem ser princípios Oh, Américo. que nós devemos carregar e citar Por isso a mesmo. geração vindoura. Agora, devemos ser críticos.